Voltando, pessoal. Então, conforme dizia aqui a lição do Moreira Alves, né, do nosso ex-ministro Moreira Alves, mencionava ele que o nosso sistema jurídico, o nosso ordenamento jurídico, não admite a chamada repristinação. Tá? E citou a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, artigo 2º, parágrafo 3º. O artigo 2º é o que fala da vigência temporária, vigência temporal, na verdade, né, da norma jurídica. Tá? Então diz lá o caput que, não destinado à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou a revogue. Em outras palavras, ao menos que a lei diga o tempo que ela terá vigência, né, de maneira temporária, então uma vigência, não mencionando isso, essa norma será vigente até a aprovação de uma norma posterior que a modifique ou modifique parte do seu texto, né, revogando parte do seu texto, ou uma norma posterior revogando ela por completo, ok? Diz ainda o parágrafo 1º que a lei posterior revoga a anterior, quando expressamente a declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria que tratava a lei anterior. Tá? Então, uma nova lei ela pode expressamente mencionar, declarar que está revogando uma lei anterior, ela pode não mencionar expressamente, mas ela faz uma previsão incompatível diferente da anterior. Então a lei posterior revoga a anterior, quando diferente desta, né? E também quando a nova lei acaba estabelecendo de maneira completa, né? Como diz aqui, por inteiro, a matéria tratada na lei anterior, ok? E aí chegamos ao parágrafo 3º, né? Que é o que nos interessa, que é o que fala do fenômeno da repristinação e da não aceitação dele no seio do Estado brasileiro. Diz assim o parágrafo 3º, salvo disposição em contrário, ou seja, como disse o julgado aqui, apenas havendo uma disposição em sentido contrário, né, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. Ou seja, vamos pensar agora em termos constitucionais, né? Ou melhor, a aprovação de uma nova Constituição revogando a anterior. Tá? A revogação da Constituição anterior não faz com que aquelas normas infraconstitucionais, né, que não se mostravam compatíveis com ela no momento em que foram aprovadas, que essas normas elas ressuscitem, que essas normas possam então ser repristinadas no seio do Estado, no nosso ordenamento jurídico. Tá? Então, não admite-se a repristinação, isso tem assento no ordenamento jurídico, está na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, tem, tanto pela doutrina e jurisprudência, não aceitação quanto à aplicação prática desse instituto da repristinação, salvo previsão em contrário, salvo disposição em contrário, como menciona aqui o parágrafo 3º. Ou seja, apenas se a nova norma jurídica, né, a nova lei, ou falando de Constituição, a nova Constituição, ela trouxesse expressamente nos seus dispositivos que aquela norma anteriormente revogada, ela voltaria a ganhar validade. Tá? Então é isso que menciona o autor e fazendo a leitura aqui desse dispositivo legal, ok? Então não há repristinação. Não, uma norma, uma vez revogada, como disse o Luiz Alberto aqui no slide anterior, é uma norma jurídica que desapareceu do sistema jurídico nacional. Tá? E a revogação da norma que a revogou, né, da norma revogadora, não faz com que aquela norma revogada volte a surtir efeito, volte a aparecer no sistema, ressuscitar como uma norma válida, ok? Então o fenômeno da repristinação ele tem natureza puramente teórica. Como disse aqui o Moreira Alves, dentro desse julgado, a respeito da ocorrência do chamado efeito repristinatório, eu vou mencionar para vocês a diferença de repristinação para efeito repristinatório, tá? São situações completamente distintas. A repristinação se dá com a revogação da norma revogadora, né? E aí a norma revogada voltaria a ter validade, ok? Voltaria a ter vigência.
com a revogação da norma revogadora, a norma anterior revogada voltaria a ter vigência, certo? O efeito repristinatório ele não leva em consideração a aprovação de uma nova norma para servir de parâmetro, né, para revogação da norma anterior e, consequentemente, repristinação daquela norma revogada. O efeito repristinatório ele advém do controle de constitucionalidade das normas infraconstitucionais, tá? Ou seja, a norma revogadora ela é declarada inconstitucional. Tá? Então ela não é revogada por uma norma posterior, e sim declarada inconstitucional. Sendo declarada inconstitucional, a norma revogadora ela é consequentemente nula, né? É como se ela não surtisse efeito, na verdade, né? Ela nasce já nula, né? Ela nasce inconstitucional, como nós falamos. E quando ela é declarada inconstitucional, o que ocorre é que não pode uma norma nula, uma norma inconstitucional, revogar uma norma válida. Tá? Então, a revogação ela é aparente, na verdade, apenas aparente, porque ela não pode ser revogada por uma norma nula, por uma norma considerada inconstitucional. Tá? Então, como uma norma nasce nula por ser inconstitucional, ela não vai poder revogar uma norma anteriormente válida, ok? Esse é o efeito repristinatório, reentrada em vigor daquela norma aparentemente revogada por uma norma declarada inconstitucional. Tá? Então, repristinação é diferente de efeito repristinatório. Repristinação, nós temos uma norma infraconstitucional e nós temos uma norma constitucional superior, no qual ela se mostra incompatível. E aí nós falamos de revogação desta norma infraconstitucional, porque é incompatível com um novo texto máximo no seio do Estado. Com a aprovação de uma nova Constituição, né? Se essa norma infraconstitucional, que era incompatível com a Constituição anterior, se ela se mostrar compatível com a nova Constituição, essa norma inconstitucional que já desapareceu do sistema, ela não volta a ter validade, ela não volta a ser uma norma vigente, ela não é, portanto, repristinada. Tá? Então, repristinação envolve a aprovação de uma norma anterior e a aprovação de uma nova norma jurídica para falarmos de revogação da norma revogadora, ok? Já o efeito repristinatório, a gente tem a compatibilidade da norma, certo? E que depois, aí nós já falamos de questão de normas puramente infraconstitucionais, tá? Por quê? A norma posterior infraconstitucional revoga a norma anterior, como nós vimos aqui no artigo 3º caput, né? E parágrafo 1º da LINDB, né, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Então, se a gente imaginar que a norma anterior, com a aprovação de uma nova norma, né, jurídica, ela é revogada por se mostrar incompatível, ela é revogada por a norma posterior prever de maneira completa tudo que foi previsto na norma anterior, falamos de revogação, ok? Posteriormente, essa norma inconstitucional, infraconstitucional, que revogou a anterior, ela serve de parâmetro para uma análise de constitucionalidade, ou seja, a compatibilidade dessa norma com a Constituição, com a norma máxima. E aí entende-se que ela está em conflito, ela não é compatível e ela é, portanto, revogada em sede de controle de constitucionalidade. Ela é, na verdade, declarada inconstitucional, não é revogada, ela é declarada inconstitucional, ou seja, é como se ela nascesse inválida, ela nascesse nula, né? Não surtisse efeitos. E nesse caso, aquela norma que foi anterior, né, que revogada pela posterior, ela voltaria a surtir efeitos, que seria esse chamado efeito repristinatório. Por quê? Ela, uma norma válida, não pode ser revogada por uma norma inválida, por uma norma nula, por uma norma inconstitucional. Né? Então, o efeito repristinatório, ele leva em consideração a nova Constituição no seio do Estado, tá? E essa
essa nova norma infraconstitucional diante da Constituição no seio do Estado. Se essa nova norma infraconstitucional não se mostrar compatível com a Constituição, com a norma máxima, esta norma revogadora da norma anterior, ela perde seus efeitos, ela deixa de ser uma norma eficaz, vigente no seio do Estado. E aí ocorre o chamado efeito repristinatório, tá? Que é aquela norma que teria sido revogada pela posterior, ela surte efeitos, ela volta a surtir efeito porque ela teria sido apenas revogada aparentemente, uma vez de que ela não foi efetivamente, porque a norma que a revogou é uma norma inconstitucional, ok? Sei que isso pode parecer um tanto quanto confuso, né? Mas não é algo complexo, difícil analisarmos aí a compatibilidade ou não da norma, né, da norma infraconstitucional com a nova Constituição, e depois falarmos de repristinação, aquela norma revogada por uma Constituição que vem apresentar compatibilidade com uma nova Constituição. Essa norma revogada não volta a surtir efeitos. Esse é o fenômeno da repristinação. Porém, isso é diferente do efeito repristinatório. Efeito repristinatório é advindo do controle de constitucionalidade. E aí falamos de norma infraconstitucional revogada por outra norma infraconstitucional, no qual a segunda, mais atual, ela é analisada quanto à compatibilidade à Constituição vigente no momento da sua aprovação e verifica-se que ela é incompatível, ela está em conflito. E aí ela, sendo inconstitucional, faz com que aquela norma válida anterior não tenha sido revogada por ela, porque uma norma inconstitucional, uma norma que nasce nula, não surte o efeito da revogação de uma norma válida. Okay? Então isso é denominado pela jurisprudência, como nós vimos aqui no julgado do Moreira Alves, e também é explicado pela doutrina de direito constitucional, não como fenômeno da repristinação, porque esse não há aceitação no Estado brasileiro, salvo disposição em contrário, salvo se a nova norma, né, revogadora ressuscitar a norma anterior já revogada, né, que já perdeu a sua validade. Porque não havendo previsão expressa, não ocorre o fenômeno da repristinação. Porém, o efeito repristinatório ocorre quando há aí no controle de constitucionalidade a declaração desta norma revogadora como uma norma inconstitucional. Ok? Beleza, pessoal. Volto no próximo vídeo para falar de eficácia das normas constitucionais. Voltaremos a falar de normas constitucionais agora então, ok?